Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui com muito carinho, nós vamos falar sobre provas. E tem muita coisa que eu quero falar com você sobre provas. Quando nós falamos de provas, nós temos que lembrar, tem muitos livros, né? A teoria geral das provas, meu Deus, eu gosto muito de ler. Eu escrevo muitos livros, mas eu leio muito. Tem um livro que eu li, gente, me fez uma confusão mental, eu falei, não, vou parar de ler isso aqui, senão eu vou desaprender. É assustador, né? No Brasil, guarde isso, fica fácil de explicar para o cliente, fica fácil de você entender e aplicar na prática. Temos que ser didáticos, nós temos que facilitar as coisas. No Brasil, no sistema processual civil, e muito parecido no penal e no trabalhista, mas no sistema processual civil nós temos duas provas. Não tem nada de 114, 600 provas, para com isso. Existem várias classificações, conceitos de provas diferentes, mas não vamos falar desse absurdo não, senão a gente vai se confundir. Nós temos o quê? De um lado, as provas documentais. Provas documentais são aquelas que nós vamos usar no dia a dia. Qualquer papel é prova documental. Qualquer coisa palpável é prova documental. Eu consigo pegar, é palpável. Prova documental. Pode ser um papel, pode ser um CD, pode ser uma garrafa, uma taça de champanhe, pode ser uma garrafa, um copo de vinho, né? Uma taça de champanhe, um copo de vinho, e aí vai. O que você quiser, uma faca. Tudo que eu consiga pegar é prova documental. Tudo que é falado, tudo que eu levo pessoas para falarem numa audiência, chamada instrução e julgamento, são provas o quê? Provas orais. Então, de um lado eu tenho as provas documentais, do outro lado eu tenho as provas orais. Essa é a grande diferença. Prova documental, prova oral. Prova documental, nós temos uma subdivisão. São subdivididas em 4. Prova documental em sentido estrito, que é qualquer bem palpável. Prova documental, ata notarial, que é uma grande novidade, porque até então não era considerada prova. A ata notarial hoje é considerada prova, mas sozinha não é eficaz não, hein? Não adianta trabalhar só com ata e achar que vai ganhar o processo. Ata notarial que é feita pelo tabelião de notas. Inclusive é muito usada, né, gente, para crimes na internet, né? Muitas vezes para provar no Facebook, Instagram, que foi ofendido, foi ameaçado. Então você consegue fazer prova com a ata notarial, que não é um trabalho, os emolumentos são caros, são considerados onerosos no Brasil, né? Então, eu tive um caso aqui no escritório, foi feito uma ata notarial, uma situação de ofensa na internet, no Reclame Aqui, sem sentido, e o que aconteceu? A ata ficou em quase R$ 1.500, então é uma realidade, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Mas é prova documental a ata notarial. A inspeção judicial também é considerada prova documental, o cliente vai até o local, né? Perdão, o cliente não, a juíza vai até o local, inspeção judicial. Então, é considerada a prova também, inspeção judicial. E a quarta e última prova documental que nós temos é a pericial, porque o juiz nomeia um perito, esse perito vai na verdade, fazer um laudo, seja do que for, e vai entregar isso escrito, né? Mesmo que seja em PDF, hoje com o processo digital. Então, a prova documental, as provas documentais são documental em sentido estrito, 1, qualquer bem palpável. 2, nós temos, a 2 seria ata notarial, não tem uma ordem certa. 3, inspeção judicial, o juiz, a juíza vai até o local, ou alguém que ele mande, oficial de justiça. Diz a lenda que tem locais que ele manda 2 oficiais de justiça, você sabe por quê? Porque um pelo menos volta vivo. Olha só que horror, hein? 4, né? 4, a quarta prova documental é a pericial, tá bom? Cuidado, hein? Tem muita gente na internet falando, eu dou curso de perito, eu vou te ensinar a ser investigador de uso capião. E você... Tem muita picaretagem na internet, né, gente? Eu nunca vi um investigador de uso capião. Se você perguntar para mim qual que é a sua opinião, você vai gastar dinheiro à toa, porque ninguém vai virar investigador de uso capião. O professor que é especialista em uso capião e atua no Brasil todo com uso capião, eu nunca contratei, nunca vou contratar um investigador em uso capião. Faço eu esse serviço, o cliente também. Cuidado, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui, então, de provas documentais, são essas 4. Eu tenho a inspeção judicial, é uma delas. Eu tenho a ata notarial, estou trocando de ordem de forma proposital, tá? A ata notarial, porque aí entra na sua cabeça e não sai mais. E existe também o laudo técnico pericial, né? O perito. Então, o perito, na verdade, existe o perito, que tem a função de perito, na polícia científica, polícia ambiental, no INSS, né? Na Previdência Social, o médico lá, perito da Previdência Social. Mas o perito no Poder Judiciário, ele presta serviço. Se eu dou um cartão para você e está escrito, sou perito judicial, eu estou mentindo. Porque eu presto o serviço de perito quando um juiz, uma juíza me convoca.
não é minha função, eu sou outra coisa, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, aí eu presto essa função. Falo isso porque tem muita gente na internet tentando arrancar seu dinheiro e fica prometendo, faz uma carteirinha de perito e fala, pô, agora você é perito judicial daqui para frente, te nomeio, né? Não tem nem força para isso, é fogo. Vamos lá. Isso são as provas do quê? Provas documentais. Do outro lado tem as provas orais. Dentro dessas provas orais, gente, o que eu quero falar para você? Nós temos a testemunha e o depoimento pessoal das partes. Nós vamos apresentar as provas orais toda vez que tem uma audiência de instrução e julgamento. Quero lembrar a você que a audiência de instrução e julgamento é uma das audiências mais importantes no processo civil. Essa audiência é a única que nós vamos levar as provas orais. Uso capião, em regra, não tem audiência. Muito me preocupa quando as pessoas fazem aulas, saindo explicando, cobrando caro para fazer um curso de uso capião, de audiência de uso capião. Quase não tem. De cada 100 casos de uso capião, 99 não tem audiência. O juiz, a juíza só vai marcar audiência quando ele verificar a necessidade, porque normalmente o processo virou litigioso, alguém se habilitou, alguém contestou, não é comum também, ou quando a parte pede, a parte tem que pedir. A parte tem que pedir quando ela percebe, o advogado, a advogada, tem que pedir audiência de instrução e julgamento quando percebe que o seu cliente tem poucas provas da posse. Então, vamos tentar fazer isso em audiência. Essa é a grande vantagem de fazer uso capião judicial quando o nosso cliente tem poucas provas, tá bom? Fica a dica aqui. Então, vamos lá, professor Júlio, quantas provas nós temos no direito brasileiro? Nós temos duas provas, as provas documentais e, do outro lado, as provas orais. Em relação aos tipos de provas no processo civil, o que eu quero trazer para você? Um estudo mais aprofundado. Então, eu vou trazer o conceito aqui. O curso é forte, o curso é aprofundado, é avançado. Então, vamos navegar de cabeça nas provas aqui. Em processo civil, as provas, gente, são indispensáveis em todos os tipos de processo, não só no uso capião. Sem provas, as decisões judiciais podem ter sua validade questionada devido à divergência com o sistema jurídico brasileiro contemporâneo, quer dizer, atual. Através do princípio do contraditório, é possível validar a equidade da decisão judicial e, por isso, é um dos recursos mais relevantes para a democracia do direito. Uma das suas vertentes é a produção de provas, né, em juízo para convencer o Estado juiz de que o direito alegado é real e esse elemento pode apenas ser constatado através do exame de provas apresentadas no Poder Judiciário ao magistrado, né? Então, essa é a ideia. Tendo como base, gente, o que está previsto no artigo 389, perdão, até retificando aqui, 369, tá? No artigo 369 do Código de Processo Civil atual, a prova se dá, gente, por todo o material coletado por meios legais e moralmente legítimos. O que é prova? Qualquer documento, qualquer material. Quando a gente fala documento, fica muito preso à prova documental, né? É melhor a gente usar o termo material coletado, que aí fica mais genérico, né? Fica mais gênero. Então, qualquer material coletado por meios legais e moralmente legítimos é prova, que pretende comprovar a veracidade dos fatos, a verdade dos fatos julgados, tanto na propositura da ação pelo autor quanto na defesa do réu, é prova. Então, eu trago para você, eu falo isso no meu livro, as provas são provenientes, gente, de fatos alegados pelas partes que visam o convencimento do juiz da verdade. Caso, né, os fatos alegados não sejam suficientes, isso também é importante deixar claro, não sejam suficientes e não convençam o juiz, estes não serão considerados como prova, mas sim como elementos apresentados com o intuito de comprovação, documentos, perícias, testemunhas. Eu trago vários exemplos, né, gente? Não é porque você fez uma audiência de instrução e julgamento, as testemunhas todas falaram que sim, pronto, ganhou a ação. Eu vou sair da audiência achando que eu já ganhei a ação. Não. O judiciário sabe que a testemunha pode ser muito bem instruída, treinada, né? Então é uma realidade. Perícia é a mesma coisa. O juiz não fica preso, a juiz não fica preso à decisão do perito. A perícia, não é porque o juiz pediu para fazer uma perícia, ele vai ficar vinculado a essa perícia. Então, fique atento em relação a isso. Outro ponto também importante, muitas vezes a gente acha, né, que, professor Júlio, aquele documento faz prova total. Não, ata notarial, se eu não tenho um outro documento, uma outra prova, é uma prova que não é ineficaz. Ela acaba sendo ineficaz. Porque a ata notarial por si só, eu estou pagando alguém para lavrar uma ata. Quem? Um tabelião de notas. É claro que ele vai... O ideal é que lavre essa escritura pública, que é uma escritura pública também, analisando, né, se há verdade ou não. Mas a gente sabe que ela por si só não vale nada. E cuidado, hein, gente?
o que tem gente falando besteira sobre provas, hein? Para uso capião, o boletim de ocorrência foi feito, acabei com a tua vida. Você não pode mais fazer uso capião, porque eu fiz um boletim de ocorrência contra você. Gente, não é prova de nada boletim de ocorrência, pelo contrário, documento unilateral. A notificação extrajudicial tirou a posse, manso passivo, tirou nada. A notificação extrajudicial também é um documento unilateral. Então as pessoas confundem muito, né? Então cuidado. Para que a sentença, gente, resolva o conflito, é necessária sim a certificação da veracidade dos fatos apresentados. É claro que tem que ter provas orais, provas documentais, né? O juiz ele quer provas para poder julgar, isso é fato. Mas muitos documentos que nós juntamos, muitas vezes é a título de convencimento. Você quer ver um exemplo? O uso capião do artigo 1238 do Código Civil. É um uso capião que não exige justo título e permite a má-fé. Esse uso capião, gente, eu faço e junto lá um contrato, mas é obrigação minha juntar um contrato de compra e venda de gaveta? Não é. Esse contrato vai ser juntado a título de convencimento, mas ele não faz eu ganhar ou perder a ação, porque não é um requisito de justo título, diferente do uso capião ordinário, que o contrato vira um requisito, né? É um requisito da ação, então é diferente, então cuidado, tá? Vamos lá, o que eu trago para você aqui? Quais são os tipos de prova no processo civil brasileiro que vão resultar também no uso capião, em sede de uso capião e qualquer outro tipo de ação? O novo Código de Processo Civil, gente, ele elenca algumas características importantes, algumas categorias importantes de provas e dá margem para que possam haver outros meios de produção de provas. Não estabelecendo um rol taxativo, tá? Desde que não seja agredido o ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos aqui, não é taxativo, ok? Não é taxativo, mas nós temos aqui conceitos e classificações importantes. A primeira classificação que eu já tinha falado, mas para poder aprofundar melhor nossos estudos, eu quero falar novamente sobre o depoimento pessoal. O depoimento pessoal, gente, é aplicado sim, tanto ao autor quanto ao réu, em virtude do ônus de comparecimento em juízo e esclarecimento de pontos questionados de ambas as partes. É uma categoria, gente, bastante significativa, pois em vários casos, né, em questões controvertidas e de geração de dúvidas também acerca da existência ou modo de fatos específicos, o magistrado pode questionar diretamente a parte e fazer constar, né, constatar, analisar, cair em contradição, fazer cair em contradição a veracidade das informações por meio da linguagem corporal. Esse exercício que o magistrado faz para pegar contradições não é expor nem coagir a parte, tá? Então isso é importante. Já foi matéria de confusão em audiência, onde eu não autorizei que o juiz fizesse isso com o cliente, porque ele começou realmente a induzir o cliente, né? Então aí não, sem bagunça, né? Vamos lá. Segundo o novo CPC, há um rol sim de fatos que em regra, né? Fatos em que não é necessário que a parte deponha visando o amparo por alguma previsão legal, constitucional ou pela geração de risco também de vida. Esses casos são aplicados em algumas situações. Aí eu trago para você quais são esses casos, professor Júlio. Tem vários, né? Fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Então, primeiro fato que não é necessário que a parte deponha. Estamos falando de depoimento, pessoal. Segunda situação, fatos a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então, o advogado, você vai ser convocado a ser testemunha. Se a profissão, de fato, permite que você guarde sigilo, também você não é obrigado a afirmar, né, fazer parte desse rol. Não é necessário que a parte deponha, tá? Então é importante. A terceira situação, acerca das quais não possa responder sem desonra própria, né, de seu cônjuge, do seu companheiro ou perante em grau sucessivo, tá bom? E 4, o que coloque em perigo a vida, o depoente e os seus parentes também. Também quero trazer para você que vale a ressalva de que o direito constitucional não obriga a produção de provas contra si mesmo, é uma realidade também no direito civil, mas a parte em questão não pode se eximir de dever de contribuir com o Poder Judiciário para evidenciar a verdade, tá? Eu trago também aqui, existe a figura do ônus da prova, né, gente? Que é muito comum no direito do consumidor. O que é o ônus da prova, professor Júlio? O ônus da prova, eu consigo a inversão, né, do peso de provar. Tiro da minha cabeça, autor, e passo para a cabeça do réu, do requerido. Mas isso é comum na Lei 8.078, nas relações de consumo, no Código de Defesa do Consumidor. Então, uma outra situação, tá bom? Dentro desse estudo, desse conceito, eu também quero trabalhar melhor com você a confissão. A confissão também é considerada prova, né? Então, vamos trabalhar isso. O novo CPC, gente, prevê a confissão judicial ou extrajudicial em situações em que a parte admite também a verdade
sendo favorável à parte adversária e contrária, né, aos seus interesses, às confissões, e não depende de provas, pois já é suficiente contra a parte confitente, né? Então, de fato. E é ainda, gente, irrevogável também, mas a legislação presume a hipótese de anulação quando há algum tipo de erro de fato ou coação, tá? Então isso é importante também. Mais um ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, a prova documental. Essa categoria, ela se dá, gente, eu já tinha falado aqui, nós temos 4 provas documentais, você já sabe quais: pericial, inspeção judicial, ata notarial e a prova documental em sentido estrito. Mas voltando aqui, aprofundando nosso estudo. Essa categoria de provas, as provas documentais, eu falo no plural porque tem 4 classificações, né? Essa categoria se dá pela representação física palpável que pretende a corroboração do fato alegado pela parte, por isso chamada prova documental. Essa prova, gente, ela pode ser apresentada por fotógrafos, fotografias, fotos digitais, livros empresariais, escritos fiscais, desenhos, gravações. É considerada autêntica desde que não haja impugnação da parte contrária, tá bom? Volto a falar, hein? Prova documental, tudo é prova documental. Ó, isso aqui é prova documental. Eu nunca vou esquecer na graduação, o professor foi dar aula e o vidro da faculdade, o vidro da janela, né? Ela abria para fora. Então dava para ver tudo que o aluno estava fazendo. Eu sentado aqui aplicando prova. E um aluno nunca ia na aula, né? Sempre faltava em todas as aulas, ele tentando colar. Então ele cutucava a menina da frente. O que é prova? O que é prova documental? O que é prova? Todo mundo ouvindo, todo mundo escutando. Aí cutucava o rapaz de trás. Aí a menina da frente se irritou, fez para ele: prova documental, meu Deus do céu, ó. Ele escreveu na prova parte do corpo humano, exemplo, peitos. Olha que absurdo. Então eu falo que a oportunidade passa na nossa vida e a gente não agarra por falta de conhecimento. Você vê, deu uma baita de uma dica, ó. Caneta, ela quis dizer, o corpo, né? Então você vê, não adianta colar se você não tem noção da matéria. Eu acho que foi a conclusão que eu cheguei. Vamos embora, vamos juntos. Aqui não dá para colar porque aqui é prática, é o dia a dia, né? É para viver bem da profissão. Então não tem cola não, aqui nós temos que aprender mesmo. Vamos embora. Vamos lá, o que eu quero trazer para você também, tá? Hoje é muito utilizado vídeos, WhatsApp, Instagram, as redes sociais, né? Também como prova, ok? Voltando aqui, aprofundando nossos estudos da prova testemunhal. A prova testemunhal eu quero classificar para você que ela consiste em declarações de juízo de uma pessoa, né? Não inserida no processo, que presenciou ou passou por algum fato considerável para a decisão processual. Pode ser indeferida pelo juiz desde que o objeto do depoimento já tenha sido provado, através da confissão ou outro meio da parte, né, ou por outro meio documental, ou quando também o depoimento da testemunha não for suficiente para comprovar o fato julgado. Trago para você também que qualquer pessoa pode ser testemunha, exceto pessoas suspeitas, ou seja, inimigos ou amigos, íntimos da parte, ou pessoas também que possuem interesse no litígio, tá? Suspeitas, e podem ser impedidas as testemunhas. Impedidas, nós estamos falando de cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes, sujeitos que intervêm em nome de alguma parte, ou incapazes também, que nós temos os interditados, os acometidos por enfermidades, cegos, surdos, os menores de 6 anos, tá bom? Então, é importante fazer essa reflexão também. Em relação à prova pericial, ela é baseada em um exame técnico supervisionado por profissionais de uma área especializada, e esse profissional emite um laudo técnico que apresente a exposição do objeto da perícia, a análise técnica realizada pelo perito, a indicação dos métodos utilizados também e a resposta conclusiva para todos os quesitos expostos no decorrer do processo. O juiz, gente, é considerado, sim, é destinatário, né, das provas e cabe a ele determinar ou rejeitar a produção. A rejeição ocorre em casos de produções probatórias, inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao detalhe do feito também, tá? Outras classificações que eu quero trazer para você, é importante dentro desse estudo técnico e aprofundado, é a prova chamada prova indiciária. Já ouviu falar? Prova indiciária. Então vamos lá. O que é a prova indiciária, professor Júlio? Essa prova ela é regulada pelo Código de Processo Penal, não é muito utilizada no processo civil. A prova indiciária, ela consiste em uma circunstância provada e conhecida, ao ter alguma relação com o fato, autoriza a conclusão da existência de outra circunstância por indução. Através da prova incidentária, né, ou indiciária, que é o nome correto, senão a gente confunde, então melhor tomar cuidado para não confundir, vamos usar o termo que é o mais utilizado no Brasil. Indiciária, tá? É o termo mais utilizado. A prova indiciária
é possível constatar através dela circunstâncias que envolvam o fato principal, visualizando, sim, viabilizando a produção de outras provas processuais capazes de constatar o fato probatório e o direito invocado também, tá bom? Então, importante lembrar dessa prova também. Mais uma prova que nós temos que falar é a prova ilícita, né, gente? O que é prova ilícita, professor Júlio? Prova ilícita é prova obtida por meio de violação aos limites constitucionais ou infraconstitucionais e é considerada nula, pois foi constituída através de introsmissão abusiva na vida privada. Então, no domicílio, um exemplo, na telecomunicação ou na correspondência do indivíduo, isso é chamado de prova ilícita, ok? Sendo assim, as provas obtidas ilicitamente, como é o nome utilizado pela doutrina, são inadmissíveis no processo, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Existe a figura da prova emprestada, que cabe no usucapião, cabe no direito imobiliário também. A prova emprestada é aquela que foi introduzida em outro processo e transferida para a demanda em questão para a produção de efeitos de onde não foi originada, né? Então é importante também. E aprofundando os estudos da ata notarial, eu já tinha falado, o tabelião de notas que lavra a ata notarial, ele vai afirmar o que ele está vendo, então documentos, nossos fiscais, vai afirmar a posse, uma ofensa, né, para a internet, uma ameaça, por isso nós fazemos muita ata notarial nos crimes digitais também. A ata notarial certifica circunstâncias e fatos por meio de um tabelião e é escrita, assim, em cartório notarial, certifica o estado do bem ou de uma situação equivalente a uma testemunha, não sendo registrado como aquilo que chegou a tal, né, estado ou que foi o responsável pela autoria devido à não capacidade de atestar fatos imprescindíveis ao tabelião, tá bom? Então, quando eu falo desses fatos, também podemos utilizar imperceptíveis ao tabelião, também é outra forma de usar. Então, não esqueça, quantas provas nós temos, professor Júlio? 2. De um lado as provas orais, do outro lado as provas documentais. Provas orais, só foram testemunhas, depoimento pessoal das partes. Onde eu apresento essas provas? Lá na audiência de instrução e julgamento. Provas documentais, documento, tudo que é palpável, né? Tudo que eu consigo pegar, enxergar. Então, eu tenho a prova documental em sítio distrito, tudo é prova documental em sítio distrito. Tenho a ata notarial, cartório, tabelião, inspeção judicial do juiz, o juiz vai até o local, e também é muito importante ter, né, em mente e lembrar da prova pericial também. Então, nós temos 4, tá? Documental em sítio distrito, inspeção judicial, pericial e ata notarial, ok? Agora você entende tudo de prova, ninguém te engana não, hein? Tá? Estudamos aqui os tipos de provas no novo CPC, então tema importante, necessário também. O que eu deixo claro aqui é que a prova tem um objeto, né? Ela tem um objeto, os fatos da causa, uma finalidade também, que é a formação da convicção do juiz, e um destinatário, que é o juiz. Quando nós estudamos provas, nós precisamos saber disso. E também trago para você que o termo prova tem vários significados. Ele deriva do latim probatio, né? Probatio deriva do latim, prova vem de probatio, que significa provocar, verificar. Em linhas gerais, gente, a prova é o meio utilizado para o convencimento do juiz a respeito da existência de determinado fato, tá? Então, é importante a gente aprender assim. Nesse sentido, o vocábulo, né, prova, no processo civil, pode significar, sim, tanto a atividade que os sujeitos do processo realizam para demonstrar a existência dos fatos formadores, né, de seus direitos que haverão de basear a convicção do julgador, quanto o instrumento por meio do qual essa verificação se faz, tá? Então é importante trabalhar nesse sentido. Então, olha quantas classificações. Falamos aqui das formas, né, mas também existem classificações importantes. Uma das classificações teóricas mais importantes é das provas diretas e indiretas, né? Temos essa classificação também. Quando eu falo das provas, elas podem se classificar segundo vários critérios, tem várias outras classificações, vários outros critérios importantes, mas segundo o seu objeto, pode ser diretas e indiretas, quando a fonte pode ser pessoais e reais, quanto a forma pode ser testemunhais, documentais e materiais, e por fim, né, quanto à preparação da prova, elas serão casuais ou pré-constituídas. A prova direta, gente, ela destina-se a comprovar a alegação de um fato. Já a prova indireta, ela destina a demonstrar fatos secundários ou circunstâncias, indícios, por meio dos quais o juiz, em raciocínio, né, dedutivo, presume como verdadeiro o fato principal. A prova, a chamada prova pessoal, ela decorre da declaração de uma pessoa. Ao revés, a prova real é constituída por meio de objetos e coisas. Já a prova testemunhal é aquela produzida de forma oral e por uma testemunha, o depoimento pessoal das partes.
A documental é toda afirmação escrita, palpável, gravada, é material, né? A pericial e a inspeção judicial é uma prova técnica, é constatada pelos olhos, né? Então é diferente. A prova casual ela é produzida dentro do próprio processo e a pré-constituída é aquela formada fora do processo. Então, olha quantas classificações nós temos importantes em relação à prova, né? Tudo isso nos interessa, por isso eu falo provas, porque o estudo realmente é no plural, né? Então é importante também. Nós temos um sistema de persuasão racional, o juiz, não obstante apreciar as provas livremente, ele aprecia livremente as provas e não segue as suas impressões pessoais, né? Mas tira a sua convicção das provas produzidas, podendo sobre a qualidade e a força probante dessas provas. Então, é o sistema. O sistema do CPC também diz que o juiz apreciará livremente as provas. Isso aparece no 371. Né? Então, por isso essa classificação importante do livre convencimento do juiz. Então, legal. Mais uma aula importante que você precisa para conhecer os assuntos de forma aprofundada, tá bom? Eu agradeço e até a próxima aula.